Bora ver aí esse atentado do New Orleans que aconteceu. O cara com a caminhonete saiu atropelando as pessoas, depois ele saiu atirando até que a polícia matou ele. Vamos lá. Olha só, né? Até aquele momento ele estava normal e aí ele fura o bloqueio. Você vai ver que ele vai entrar na zona onde ele não poderia mais entrar, que a rua já estaria bloqueada. Só ele vai passando por cima das pessoas ali. As pessoas saem correndo e ele vem tenta pegar. Graças a Deus aí, pelo menos essas pessoas conseguiram, mas você viu que simplesmente passou, né? Simplesmente passou e tá aí, tentando atropelar as pessoas. Já foi identificado, o nome dele tá aí, Samson Djabou já foi, né, do exército americano. O outro cara, você vai ver no outro negócio, também serviu no mesmo batalhão, então olha só aí. Tá, ele disse que foi inspirado pelo ISIS, né? Então a gente já sabe disso, né? Foi inspirado, né? Essa ideia de que o cara foi inspirado, foi inspirado aí pelo ISIS aí. Obviamente ele foi cooptado. Obviamente, quando você tem soldados numa terra estrangeira, os caras dependem daquilo ali, vai tentar cooptar, né? Tem que ser muito retardado para não acreditar que vai haver essa cooptação. Então, professor, o que o senhor está dizendo? Estou dizendo que se existem soldados americanos, seja lá estrangeiros que forem, no lugar, o crime, seja lá qual for, pode ser terrorismo, pode ser tráfico de gente, pode ser tráfico de drogas, pode ser a máfia, vai tentar cooptar o sujeito. Tá? Não é à toa, se botar aí Haiti, Exército Brasileiro, deve aparecer alguma matéria de algum de algum militar brasileiro que estava lá servindo de vai e traz, ou servindo a máfia, ou acabando com gente por causa de gangue no Haiti. Porque é óbvio que esse pessoal vai tentar cooptar essas pessoas. Então a mesma coisa, se eu tenho soldados no Iraque, soldados no Afeganistão, soldados nesses lugares onde vão existir grupos terroristas, óbvio que esses grupos terroristas vão tentar cooptar esses soldados, seja quando eles estão lá, ou seja quando eles retornam para casa. Inclusive no Brasil. No Brasil tem um monte de idiota caindo em papinho de ISIS, de Talibã, de não sei o que, em vez de fazer alguma coisa da vida. Então eles vão, né, e sempre que eles tentam cooptar essas pessoas, principalmente aqui no Brasil, né, recentemente é que tem sido a ideia de vamos lá, vai lá, mata um israelense aí, mata um judeu aí. Mas antigamente não era assim. A cooptação que acontecia no Brasil era para o cara pegar todos os bens deles, reverter em dinheiro, dar lá para a causa e ele ir lá feito um pateta, um banana, morrer por esses caras que não dão a mínima para ele. Então a ideia mudou um pouco, estava sendo um pouco perigoso. Você vai ver aí, se procurar no Google, que tem um cara que dá uma entrevista e ele diz que a cooptação dele foi exatamente essa. A cooptação dele era para que ele saísse cometendo um atentado por aí, fosse, né, matar judeus no meio da rua aí no Brasil. Então, professor, esse atentado aí, né, vamos tirar a burrice da imprensa brasileira, que disse, o cara agiu sozinho, o FBI, não, o FBI não disse nada disso. Quando eu fui ver a entrevista do cara do FBI, a entrevista do cara do FBI foi bem clara, no sentido que o FBI falou, esse cara agiu sozinho, no sentido que ele não tinha cobertura, nenhum outro cara apareceu atirando de nenhuma outra forma, não tinha ninguém filmando a situação, então essa ação foi uma ação que ele fez sozinho, não quer dizer que ele é um lobo solitário, né? Até porque ele foi cooptado pelo ISIS, então ele não é um lobo solitário, só porque ficou fácil, vamos dizer assim, para o FBI conseguir pegar células. Então essas células de terroristas, que tinham 3, 4, 5 terroristas, acabaram sumindo e está aparecendo um caba só. É um cara só que está fazendo a ação. Então existe a cooptação desse sujeito e existe uma ordem lá em cima e obviamente isso daqui não é um filme, não é um anime. Então a ordem deve ser dita para 10 pessoas. Então quando eu teve esse atentado eu disse imediatamente para minha esposa, vão ter outros. Ela ficou, por que você está dizendo isso? Eu digo, porque agora é assim que o povo age. O povo dá uma ordem para 10 pessoas, sai uma ordem de algum lugar e essa ordem chega para 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, vamos dizer assim, 5 desistem,
5 ficam pensando e 2 acabam se amedrontando na hora, acaba tendo umas 3, 4 por aí. Então, realmente, é o que aconteceu até agora. Então você chega e diz, faz aí uma ação aí, faz não sei o que. Aí o cara pega, faz tudinho. Ele já teve uma conversa prévia, ele já teve um negócio, ele já teve ideia, já teve o cara dizendo, olha, tem um negócio em tal lugar, aí o cara vai lá e assiste. Não existe mais a passagem direta. A passagem direta, como eu estou fazendo aqui com vocês, dizendo, olha só, agora levanta a mão, gente, faz não sei o que. Não existe mais essa passagem direta. Ele diz onde está algo e a pessoa vai lá. Ele diz, olha, tal, já teve não sei o que, aí a pessoa vai atrás daquilo ali. Vai descobrir como aquilo ali foi feito e vai. Então, todas as vezes que acontece algo assim, na investigação acaba acontecendo exatamente isso que eu estou dizendo. Então, não vai ser incomum achar que esse cara pesquisou algum outro atentado de carro do mesmo jeito, seja o da França ou seja outro que mesmo que aconteceu nos Estados Unidos. Acho que em Nova York o cara saiu também arrastando o povo de carro. Então não vai ser incomum que esse cara tenha pesquisado isso para estudar como isso foi feito e coisa. Não é incomum. Não é incomum. E não seria incomum também, como eu disse a minha esposa, se aparecesse mais, foi o que acabou aparecendo. Acabou aparecendo o cara do Tesla, que botou em frente, aí dizem, não, mas ele era cristão. Sim, Gibran Khalil também, ele era maronita, né? Era cristão maronita, mas toda vez que fala de Khalil Gibran, só diz que ele era do Islã. Então, são coisas que você fica assim, ok, né? Você vai usar a narrativa porque você quiser. Khalil Gibran era cristão, depois ele acabou indo pro lado de lá, mas claro, esquece, né? Na narrativa o que importa é que é do Islã. É isso, então fica sempre nessa maricagem aí da narrativa e não dos fatos em si. Os fatos em si é que sim, esses caras obviamente estão ligados, obviamente eles serviram no mesmo lugar, obviamente eles foram cooptados primeiro naquele lugar, depois eles foram novamente reativados nos Estados Unidos. Então tem essa ideia da cooptação. Obviamente os dois foram. Então vamos procurar aqui rapidinho no nosso... Vamos procurar aquele outro atentado do Tesla agora para a gente ver. Professor, diz primeiro aí, se a gente tivesse aí nesse lugar, se a gente tivesse um cara, tem que fazer o que essas pessoas fizeram, sair da frente. Depois, quando ele saiu atirando novamente, é sair da frente do indivíduo, a não ser que você já estivesse muito próximo dele, né? O cara acabou de parar o carro, você tá 1 metro do carro do cara e o cara sai, aí fodeu, cara. Aí é você, ele e a sua vida ali. Entendendo que numa situação de arma de fogo, você deve segurar o máximo possível aí a arma de fogo. Você deve segurar o máximo possível a arma de fogo. Então, olha só aqui o vídeo do cara. Onde obviamente ele vai dizer coisas, vai dizer ali, não, ninguém me ajudou, tal, fiz isso aí de livre e espontânea vontade da minha burrice, e aí vai ter, obviamente que não é isso aí 100% verdade, obviamente ele agiu sozinho, mas foi cooptado sim, deram as ideias sim. Obviamente aqui já é o outro atentado da frente a Trump Tower. Isso aqui é um Cybertruck da Tesla, né? Você que não conhece aqui essa parte que ele diz que é bem reforçado, eu não tive tempo de analisar ainda. E o que foi que esse cara fez? Ele pegou fogos de artifício, gasolina e ele tentou adicionar a isso a própria explosão da bateria do Tesla. Então ele tentou explodir a bateria junto com esse material explosivo, diferente do maluco daqui que ficou soltando fogo de artifício numa estátua aí. Não, meu Deus, que terrorismo! Esse cara não chega nem perto de ser. Então vamos dar uma olhadinha nisso. Você vê que a explosão foi totalmente para cima, né? A explosão foi totalmente jogada, direcionada para cima, exatamente como as pessoas disseram, né? O Cybertruck ele tem um reforço, né, nas laterais, tem um reforço ali. Então aquilo ali segurou a explosão e jogou ela para cima, por isso que poucas pessoas acabaram se machucando, praticamente só o cara que morreu, né, o terrorista que morreu, na verdade ele tirou a própria vida aí. E
acabou explodindo esse carro aí, graças a Deus, mas ninguém foi morto nesse tipo de ação. E foi logo depois do cara, então sim, existe uma coordenação e esse cara é o que eu estava dizendo, eles serviram no mesmo lugar. Então a computação ocorreu basicamente naquele mesmo lugar. Metropolitan Police Department. At 8:40 a.m. Las Vegas time, we received a report of an explosion and a fire at the Trump Towers, the iconic hotel that you see behind me. We were told that a 2024 Cybertruck pulled up to the front of the hotel, and in fact, I can tell you it pulled right up to the glass entrance doors. Tá, o que ele disse até agora, truck e fez isso e ele só falou onde foi na frente desse hotel icônico aqui, beleza. There is one deceased individual in the Cybertruck. É isso, o cara que tava no Cybertruck, ele se matou. And I don't know whether it's a male or female at this time. We are investigating a number of leads and I'm not prepared to release any of that information to you just yet. E que eles estão ainda investigando, não vai dar nenhum outro tipo de informação, até porque seria responsável da parte dele dar qualquer tipo de informação. Ele não disse nem se o indivíduo que estava dentro seria homem ou seria mulher, mas já saiu depois que era um cara. In New Orleans, with the event that occurred there and the number of victims there and the additional IEDs. So as you can imagine, with an explosion here on an iconic Las Vegas Boulevard, we are taking all of the precautions that we need to take to keep our community safe. E novamente ele vai minor injuries. New Orleans e que ainda não acharam nada de ligação entre os dois casos. Uma ligação, porque ele disse, uma ligação forte, né? E que lá teve mais vítimas, teve mais coisas e que eles têm que estar preparados no país para que se ocorrer outras coisas dessa daí, que como eu disse a você, não é um anime, nem é um filme, tá? Então essa ordem de agir deve ter sido dada para umas 10 pessoas pelo menos, para que 2 realmente fizessem alguma coisa, tá certo? Olha fulano, poupe dinheiro, aí você vai dizer para 10 pessoas poupe dinheiro, para uma poupar o dinheiro. Então é como tudo na vida, não é assim que as coisas funcionam. Não, professor, e isso aí, o que o senhor acha? Eu acho que vai acontecer mais, mas não agora, talvez, porque a resposta foi a morte dos caras, então as pessoas têm medo de morrer. As pessoas têm medo de morrer, é o segundo medo que as pessoas mais têm. O primeiro é falar em público, o segundo é morrer. Então não vai ter tanta gente assim fazendo esse tipo de atentado. E um atentado mais forte ou mais organizado nos Estados Unidos vai ser também complicado de acontecer. Depois de alguns deles ali que aconteceram, os americanos aprenderam bem com isso, né? Eu não sei que os democratas tinham acabado com esse tipo de coisa, mas eles aprenderam bem com isso, aprenderam bem como identificar as células terroristas, aprenderam bem como conseguir grampear essas células terroristas. Então não acredito que vai acontecer algo tão organizado assim, mas é sempre bom ficar de olho e não cometer o erro que foi cometido tanto no 11 de setembro, que acharam que não, isso aí deve ser maluquice, ou como o 7 de outubro em Israel, que também já tinham sido pego as conversas, tinha sido, não tem como eles fazerem esse negócio e a gente não saber, então eles não podem estar tão organizados esse tipo de coisa e acabar sendo surpreendido. Sou o professor Manuel, estou do Krav Maga aqui da cidade de Aracaju, gerente de segurança de grandes eventos. E curta, comenta, compartilha isso aqui. Até a próxima.